Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Paulo fala o seguinte: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E Emmanuel comenta na lição 96 do livro Vinho de Luz, diversidade. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de um momento para o outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia sem inquietude e sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes, no entanto. Em circunstância alguma deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Hoje, Emmanuel pega uma outra interpretação, porque a interpretação original desse trecho da carta aos Coríntios é que Paulo está falando, comparando Jesus como uma árvore, né, e que nós somos os galhos. É uma comparação que, inclusive, já havia sido feita no Evangelho também. Né? Então ele fala a diversidade de dons, mas o Mestre, o Pai, é o mesmo. Só que nesse momento, ele não vem falar... Ele vem falar de uma maneira, ele vem trazer uma outra interpretação. A interpretação que ele vem trazer para a gente agora é a seguinte: é que todos nós que estamos aqui na Terra estamos nos preparando para a vida maior. Estamos em fase de aprendizado, né? Ele diz até aqui que demanda tempo, né? Uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Que é impossível improvisar com relação à matéria e com relação ao espírito. Então ele fala, ó, a elevação de sentimentos e raciocínios demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Mas ele vem chamar a atenção de que todos nós, com essa diferença grande que existe de uns para os outros, nós estamos, nesse momento, ocupando posições diferentes de aprendizado. E, gente, você tenta imaginar se a gente estivesse agora na Terra como se estivesse numa sala de aula convivendo com pessoas que só estivessem tendo o mesmo aprendizado que a gente. Olha bem, não ia oferecer grandes oportunidades de aprendizado, porque está todo mundo estudando a mesma coisa, todo mundo direcionado para a mesma coisa. Agora, quando a gente tem esse ambiente tão diferente, essa diversidade tão grande, a primeira coisa que a gente deve aprender, que é colocar na nossa cabeça, é uma frase do Seu Altivo, né, que a gente traz com muito carinho. Né? O que a gente precisa ir muito é aprender a conviver com os diferentes da gente. A gente tem muita facilidade em conviver com aqueles que têm afinidade. Não existe nada melhor do que isso, né? Você sentar num lugar para conversar com uma pessoa que respira igual a você, que vai concordar com as suas ideias, vai trazer ideias que você também vai abraçar. Não existe nada melhor. Mas o desafio é a gente aprender que existem pessoas diferentes que a gente, e que a gente tem que aprender a respeitar essas pessoas também, mesmo no ângulo em que elas se encontrem. Eu vou lembrar mais uma vez, né, do Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa ele não só foi um grande político brasileiro do início do século XX, como também um grande espírita. E o Rui Barbosa falava assim pra gente, né, que eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até o final o direito de você falar.
Quer dizer, olha só como é que já estava a compreensão do direito naquela época, né? Início de 1900, 1901, início do século passado. Então o que acontece? A gente tem que aprender a conviver com os diferentes em primeiro lugar, é uma coisa. Segunda coisa, aprender a aceitar os diferentes, que é uma coisa completamente, né, diferente. E terceira coisa, respeitar os diferentes. Eles têm o direito de ter a opinião deles, e a gente vai ver que as grandes ideias, elas surgem justamente no confronto, no conflito até de ideias mesmo. Então você acha que você está tudo muito bem quando chega alguém perto de você e fala, eu discordo. Você não está analisando sobre esse aspecto, sobre aquele outro aspecto, e a gente de repente começa a rever os nossos conceitos, mantém a nossa posição, porque como diz aqui, nós somos lentos mesmo, a gente acha que a gente está certo, a gente continua, né? Enquanto a gente não tiver uma experiência muito forte ligada ao outro ponto, a gente não vai mudar com tanta facilidade, né? Mas vem falar pra gente, ó, a gente respeitar já é uma coisa legal, respeitar. Eu não quero que você siga o caminho que eu estou seguindo, eu quero que você siga o caminho que você nasceu para fazer. A gente pode começar esse exercício a partir dos nossos filhos mesmo, procurando não escravizar os nossos filhos aos nossos pontos de vista, ou querer escolher companheiro ou companheira, ou até mesmo profissão para eles. Eles têm uma liberdade de escolher, mas que saibam fazer com responsabilidade. A ideia é essa, de a gente passar para os nossos filhos. Então ele vem falar aqui para a gente, né, que o serviço de iluminação da mente, ele demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. E daí que tem essa multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Porque, gente, aquela pessoa que tem muita preguiça, ela vai entrar em choque com aquele que trabalha muito. E um vai aprender com o outro. Vai aprender que tem que trabalhar, o outro tem que aprender que tem que respeitar. Vai ter choque, mas vai ter aprendizado. Aquela pessoa que é muito calma, que convive com aquela pessoa que é muito explosiva, vai ter choque. São pessoas diferentes, caráteres diferentes. Aquela pessoa que trabalha na área de exatas, que vai conviver com a outra que trabalha na área de humanas. A pessoa que trabalha na área de exatas, para ela tudo é matemática. Então ela vai olhar para você, ela vai enxergar números em você. A que trabalha na área humana vai olhar para você e vai falar, peraí, quando se trata de ser humano, 1 mais 1 nunca é igual a 2. Para um é 2, para outro é 3, para outro é 2,5, cada um vai ter uma maneira diferente. Mas vai ter choque entre os dois, mas vai ter aprendizado entre os dois. E por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, todos estão sendo colocados numa posição de aprendizado por Deus. Faz parte mesmo de um programa mesmo, tudo que a gente está vivendo. A única coisa que a gente faz observação é que na doutrina espírita a gente encontra, né, no livro dos Espíritos, uma informação de que ninguém nasce com a missão de fazer o mal. Isso não existe. O mal que ainda sai da gente, ainda sai em decorrência da nossa imperfeição natural e que precisa ser corrigida. Se não for corrigida nessa experiência, vai ser em outras experiências, mas enquanto a gente não corrigir, a gente não vai chegar à felicidade. Ponto. A gente vai ficar sentindo os efeitos desse mal que a gente está praticando. Ninguém nasce com missão de fazer o mal. Muitas das vezes o que a gente nasce é com a missão de ajudar uma determinada pessoa naquilo em que nós fomos ajudados, né, em outras oportunidades. Então é muito comum aquele que, por exemplo, estava envolto no vício da embriaguez, e agora ele não coloca uma gota de álcool na boca, né, nessa encarnação. Até por conta de que normalmente não coloca uma gota de álcool na boca quem sofreu muito no passado com isso, né? Ou então quem já tem solidificado alguns conceitos aí. Mas o que acontece aí de repente na família dele, muito próximo dele, às vezes como filho, como um parente muito próximo, tem alguém que se embriaga. E ele sente naturalmente a vontade de ajudar aquela pessoa, porque ele também sofreu muito e passou por aquilo. Então olha só, nós somos colocados num cenário aqui na Terra que é de choque mesmo. Por isso que eu até costumo defender, né, que a gente fica buscando o tempo todo uma estabilidade que esse mundo ele procura tirar da gente, porque ele está procurando exercitar a nossa inteligência para fazer a gente progredir, tanto inteligência como moralmente. Então você busca aquela estabilidade, zona de conforto, e vem o mundo e tira a sua zona de conforto.
e a gente vai aprendendo a respeitar a diversidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.